Quais são os segmentos portuários, pessoal? Então vamos lá. Nós temos os complexos fixos. O que são complexos fixos? São aqueles complexos que são as estruturas que não mudam, elas estão ali. São o terminal, né, que é a parte do terminal, antes da chegada no atracador, onde fica armazenados os containers e as cargas para embarque. O cais, o que é o cais? O cais é o local onde atraca os navios, ali é o cais do porto, tá? Então é ali a parte de atracação do navio, o navio atraca e aquela parte à frente de onde o navio atraca é o cais do porto, tá? Nós temos os armazéns e os maquinários. Os armazéns são as estruturas feitas para receber as cargas, tá? Normalmente os armazéns recebem as cargas soltas não containerizadas, que as cargas containerizadas ficam na área externa, tá? Então, os armazéns também fazem parte desse complexo fixo. E os maquinários? Os maquinários são os guindastes, os portâneas, as RTGs, que são tudo máquinas, esses que eu falei agora, feitas para movimentar cargas e movimentar containers, tá? Isso ao passar das aulas nós vamos conversar também, tá? Mas então o complexo fixo é toda a estrutura, como o nome já diz, fixa. É aquela que já faz parte, já está pronta e ali estabelecida no local. Tá? Então, o terminal, o cais, o armazém e maquinário são que fazem parte do complexo fixo. Tá? A administração. A administração é responsável por toda a parte administrativa. Tá? Ela cuida da parte toda administrativa do porto, desde o operador portuário, até modernização, até leis, tudo, todo respeito à parte portuária, tá? É a administração que trata. Toda a parte administrativa, tudo que envolve papel, tudo que envolve burocracia, tudo é a parte da administração, tá? A operação em si. A operação ela é a que executa a logística portuária. É quem vai embarcar, descarregar, carregar os navios, fazer toda a movimentação de cargas na zona portuária. É a operação, tá? Ela é composta por operadores portuários e rebocadores, tá? São essas duas. Depois nós temos algumas outros agregados, outros componentes também, mas o principal são esses, operadores portuários e os rebocadores que executam a operação no porto, tá? Nós já estamos falando operação no porto, não antes de chegar. Antes de chegar é o que a gente abordou na logística, né? Os transportes, é tudo aquilo que a gente já viu, tá? Então, no porto, operador portuário e rebocadores. O que os operadores portuários, qual a função deles? Os operadores portuários eles são empresas contratadas pela autoridade portuária, que é quem cuida da parte administrativa, que depois, como eu falei, nós vamos abordar, tá? Especificamente, mas então os operadores portuários são contratados, feita uma análise deles, da sua estrutura, sua capacidade financeira, administrativa, e eles cuidam da operação em si, no manuseio das cargas e equipamentos portuários. Então, eles que manuseiam os guindastes para embarcar, para descarregar, contratam a mão de obra própria, mão de obra que é solicitada de avulsos também, tá? Então, todo operador portuário é quem faz o manuseio das cargas e movimenta os equipamentos portuários, que são os responsáveis pela carga e descarga dos navios, tá? Os rebocadores, o que são os rebocadores? São pequenas embarcações, tá? Elas auxiliam os navios na atracação e desatracação. O que é atracação? Atracação é quando o navio encosta no cais do porto, quando ele chega, a chegada do navio no cais do porto. A desatracação é quando ele sai, ele está desencostando do cais do porto. Tá? Depois eu vou buscar alguns vídeos para vocês, para colocar operações de atracação e desatracação no porto. Se não for em vídeo, eu vou colocar em shorts, tá? Para vocês poderem estarem acompanhando como funciona. Então, rebocadores são pequenos navios, pequenas embarcações, eles têm um motor muito potente, então ele auxilia o navio na atracação e na desatracação, porque o navio ele anda numa corrente, ele para movimentos
para frente, né? Ele anda para frente ou ele desliga o motor, pode reverter e andar para trás, mas ele não tem a capacidade de manobrar sozinho, encostar no cais do porto. Então, para isso, existem os rebocadores, normalmente vai um na frente e outro atrás, eles auxiliam o navio a atracar no porto e a desatracar, tá? Depois também eu pretendo falar depois com mais calma também sobre a atracação e desatracação dos navios, como funciona, mas os rebocadores, para isso que eles funcionam, tá? Às vezes também, eles também auxiliam, às vezes, o navio que tem problema de máquina no canal, na entrada do canal, então eles vão lá e rebocam o navio até o porto, certo? Então eles servem para isso, para auxiliar os navios nas manobras, tá? Esse de atracação e desatracação do porto. Essa é a principal função dos rebocadores, certo? O modelo de gestão portuária no Brasil, tá? O Brasil